Olá pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta, mais uma aula de seu interesse para ajudar nos seus estudos. Desta feita eu queria fazer um paralelo entre você que é usuário do prompt de comando do Windows, né, o antigo MS-DOS, com você que está começando a querer aprender Linux. Então, nós vamos ter aqui alguns comandos que vamos fazer esse paralelo aqui entre esses comandos. Primeiro deles aqui, ó, por exemplo, você quer limpar a tela. Estou aqui no meu Debian, eu quero limpar a tela. Então lá no prompt era CLS, no prompt do Windows. Então aqui vai ser clear. Tá? Então você dá um clear aqui, ele limpa. Você também pode usar tput clear, tá certo? Então para você fazer a limpeza de tela aqui. Interessante, às vezes você está navegando, andando por várias pastas na estrutura do seu disco, aí você não sabe onde está, então o comando pwd ele mostra onde você está localizado. Então estou aqui ó, em /home /paiva. Observe que o separador entre essas pastas aqui é barra. Lá no prompt do Windows é contra barra. Tá? Então interessante aqui. Outra coisa interessante aqui. Você quer saber com que usuário você está. Então o comando who, né? Então ele me permite mostrar. Eu tenho aqui o root está no terminal 1 e o Paiva, que é o meu usuário aqui, está nesse terminal aqui. Lembra lá no prompt de comando, você quer saber o que é que tem na sua pasta, você digita comando dir, né? No caso aqui nós vamos ter o comando ls, por exemplo, ls aqui ele mostra todos os arquivos que estão na pasta corrente /home /paiva. Só que aqui eu tenho aqui os arquivos, mas não tenho detalhes, por exemplo, eu não tenho informações sobre o tamanho, sobre permissões, etc e tal. Então eu tenho o comando ls-l. Esse ls aqui, ele é equivalente ao comando dir/w lá do prompt de comandos do Windows, tá? Se eu der ls-l, seria o dir normal com detalhes aqui, ó. Então ele vai me mostrar esse primeiro caractere aqui, ó, significa se tem um tracinho é porque é um arquivo normal, se for um diretório tem um D de diretório aqui, ó. E as permissões, RWX, R é read, W é write, X é execução, execute. As três primeiras são do dono do arquivo, que no caso aqui é o root, ó, nesse primeiro aqui, tá certo? Nesse outro aqui é Paiva, ó, tá certo? E as segundas são do grupo, né? No grupo aqui, no caso é root, o grupo aqui é Paiva e tal. Então você tem aqui informações sobre o que é que o grupo, os usuários do grupo desse usuário podem fazer. E em seguida aqui as permissões no caso aqui dos outros, o que é que os outros podem fazer se não tem, por exemplo aqui ó, nesse arquivo aqui os outros só podem ler, e o pessoal do grupo só pode ler, e o dono pode ler e gravar, certo? Então você tem em seguida aqui ó, o tamanho em bytes desse arquivo e a data de alteração e o nome dele ali, tá certo? Se você quiser ver detalhes, né, você pausadamente, por exemplo, veja que ele rolou aqui, eu posso usar aqui o pipe, né, que é esse símbolozinho aqui, para conectar a saída do ls para o comando more, que é igual lá no prompt de comando do Windows. Então aqui eu vou ter o que? O controle pausadamente do que eu quero ver. Eu posso ir adiantando linha por linha aqui, ó. Então eu posso ver o conteúdo com mais calma aqui e tal. Se eu quiser cancelar, faria lá no prompt de comando um Ctrl C aqui e tal. Eu quero, por exemplo, ver o conteúdo de um arquivo. Lá no prompt de comandos eu uso o comando type, né? Aqui o comando type corresponde ao comando cat. Então eu dou um cat aqui, por exemplo, vamos ver o que é que tem nesse arquivo música txt. Então eu dou um cat aqui, ó. Ele vai mostrar o conteúdo desse músicas txt. Você lembra lá, às vezes quer criar um arquivo rapidamente, lá no prompt de comando do Windows eu usar copy com e o nome do arquivo. Por exemplo, se eu quisesse criar um arquivo chamado lixo1 aqui, então eu usava esse esquema aqui. Aqui eu vou usar o comando cat. O comando cat aqui tem essa, eu posso fazer cat, ó, maior, cat maior que lixo1. O que significa isso aqui? Que eu estou pegando a entrada, a digitação e jogando para um arquivo lixo1. Então, ó, tudo que eu digitar aqui vai ser gravado nesse arquivo. Então, para terminar aqui, eu dou aqui um Ctrl Z e ele já gera esse arquivo. Vamos ver aqui, ó, cat lixo1, ele vai mostrar o conteúdo do arquivo que foi gravado. Então, é uma forma de gravar, de criar rapidamente um arquivo aqui usando o comando cat. Certo? Quero limpar a tela, clear aqui novamente, que seria o CLS lá do prompt de comandos e tal. Então esses são alguns comandos básicos, né, dessa primeira introdução aqui ao Linux, aos comandos do Linux aqui, e nós vamos continuar aprofundando para você aprender mais e melhor. No mais, um grande abraço, se inscreva aí no canal, curta, manda para um amigo, e eu espero você nos próximos vídeos aqui. Grande abraço!